Olá a todos. É, muito obrigado por vocês estarem assistindo o Papo da Saúde desse dia, desde que nós vamos discutir um assunto extremamente importante que diz respeito à modernidade tecnológica. A modernidade tecnológica precisa ser aplicada com muito cuidado, porque nós estamos ainda em fase de conhecimento da modernidade tecnológica, dos seus benefícios e seus malefícios. Então, é alguma coisa que precisa ser feita com muita responsabilidade. E nesse sentido, para especificamente o câncer de mama, que também é um câncer muito importante na nossa sociedade, a gente traz uma especialista, a doutora Ana Lessa, que é coordenadora de radiologia mamária da MIL. A doutora Ana é médica radiologista, subespecialista em radiologia mamária da Central de Laudos da Total Care e do Hospital Paulistano, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Ela fez residência em radiologia no Hospital AC Camargo, no Cancer Center da AC Camargo. E é uma pessoa que tem uma experiência muito interessante, porque ela constrói serviços de radiologia mamária. Então ela tem muita experiência nesse sentido. E por outro lado, no que conversamos rapidamente antes, ela já testou algumas inteligências artificiais no câncer de mama. Então vai ser uma conversa bastante interessante sobre riscos da modernidade, segurança do paciente e a busca de um diagnóstico mais seguro, mais rápido e melhor para o câncer de mama. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação tê-la aqui na FE Saúde, no Sindiosp, para conversar sobre esse tema bastante importante. A senhora quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. E é muito importante nós começarmos a falar mais sobre rastreamento de câncer de mama e as novas tecnologias, né, como a inteligência artificial. Visto que o rastreamento ele começou na década de 70 nos países europeus, então é relativamente novo, né, pensando na medicina. E a forma abrangente como ele começou, como ele está evoluindo rapidamente. E as novas tecnologias também. Antigamente, a gente tinha os mamógrafos analógicos com revelação manual. E hoje em dia não existe mais revelação. A imagem é uma imagem digitalizada e que pode até, com as novas tecnologias, ter uma ajuda da inteligência artificial. Que a inteligência artificial é até importante a gente saber que ela atua, ela não substitui o radiologista. Ela é um auxílio, ele é um segundo leitor do radiologista. Perfeito, ótimo. Eu tenho o costume de chamar a inteligência artificial de inteligência assistiva, porque na verdade ela é um auxílio, né? Ela é um auxílio para o diagnóstico, ela é um auxílio para transcrever uma conversa com o médico para até fortalecer a relação médico-paciente. Ela é assistiva, né? E aí é dessa forma que a gente tem que usar. A senhora mencionou que o rastreamento de câncer de mama tem crescido bastante. Aqui no Brasil também. Qual é a sua experiência nesse sentido? A gente vê também que cada vez mais as mulheres estão se conscientizando da importância de fazer o rastreamento do câncer de mama. Anteriormente, o Ministério da Saúde, ele indicava o rastreamento do câncer de mama das mulheres a partir dos 50 anos. E as sociedades médicas indicavam a partir dos 40, porque existe um número significativo de pacientes com câncer de mama com menos de 50 anos. Atualmente, o Ministério da Saúde já está autorizando o rastreamento a partir dos 40 anos. O que acontece é que a mamografia, ela é mais, detecta com mais facilidade a partir dos 50 anos por causa da densidade mamária. Então, e entre 40 e 50, muitas pacientes têm uma mama mais densa e que às vezes pode dificultar a detecção do câncer. Mas para isso nós temos outros exames auxiliares, como a ultrassonografia de mamas, que vai nos auxiliar nessas pacientes com mama densa. Então, o rastreamento, ele está cada vez mais
entrando dentro da sociedade, porque antigamente, uns 20 anos atrás, eu ainda via muita paciente com medo de fazer mamografia. Hoje em dia, você já não vê mais isso, e às vezes eu converso com pacientes que elas falam, eu pedi ao meu médico para fazer, porque eu sei que eu estou na idade de começar a fazer o rastreamento do câncer de mama. Isso é muito importante. A paciente, além dela ser, a importância dela saber se conhecer o autoconhecimento, a importância dela saber que ela tem direito àquele exame. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, o indivíduo estar empoderado para gerenciar sua própria doença. Então, o indivíduo sabe que tem que fazer o exame de câncer de mama ou para outras doenças crônicas, e nesse sentido ele se empodera e se responsabiliza pelo rastreamento, pelo diagnóstico precoce, por uma qualidade de vida melhor. Extremamente importante. E outra coisa também que é importante todos saberem é que o câncer de mama, a mamografia é um exame muito artesanal. Então, quando a gente pensa em novas tecnologias, mas a gente tem que pensar primeiro em fazer o trabalho de casa. Qual é o trabalho de casa? Primeiro, a gente tem que ter um mamógrafo bem calibrado, com certificação de um serviço de física médica. Depois, a gente tem que ter uma ótima equipe de técnicas de mamografia com experiência. A gente precisa de uma equipe médica, se possível, com bastante experiência em diagnóstico de câncer de mama, que seja experiente para laudar mamografias. Depois que a gente tem tudo isso, a gente vai pensar, isso é como se fosse a construção de uma casa. Depois disso tudo, a gente vai pensar em novas tecnologias como a inteligência artificial. Porque no exame mamográfico, não é como se fosse um exame de tomografia, de ressonância. A gente vai ter um contato direto com a paciente. Não existe nada além de que você tem que pegar. Não existe um robô que vai levar a mama da paciente para o mamógrafo. A pessoa tem que ser rápida, tem que ser empática com a paciente. A paciente, às vezes, pode ter um trauma de cirurgia prévia, pode ter um trauma emocional de exames que, às vezes, de um outro momento, a pessoa foi grossa com ela. E aí você tem que fazer aquele exame rápido, ser agradável para a paciente e com bom posicionamento, porque se você não posicionar corretamente a paciente, você pode estar deixando de ver um câncer. E a inteligência artificial, ela só vai detectar o que está dentro da imagem. A inteligência artificial, ela não vê exames anteriores, ela não faz correlação com exames anteriores, ela não vê questionário para você saber das limitações da paciente. Se tiver uma história mal feita, a IA, ela pode interpretar uma cicatriz cirúrgica como um câncer ou como uma lesão suspeita. Então, é muito importante o trabalho da equipe técnica, tendo um bom questionário. A gente tem, isso daí é o trabalho de casa que todo bom serviço deve ter. Para depois, aí às vezes a paciente acabou de ter uma cirurgia por câncer, fez uma quadrantectomia, tirou 1/4 daquela mama, fez uma radioterapia e vai fazer a primeira mamografia. Se a gente não tiver isso escrito no questionário, a IA vai achar que aquilo é uma alteração suspeita, porque a mama vai estar edemaciada, inflamada. Aí, isso é a parte humana dentro do diagnóstico do câncer de mama. Então, é muito importante essa parte. E aí, se a paciente está com muita dor e mexe no exame, e tiver alguma alteração, a IA não consegue detectar. Eu já tive casos de cânceres de 2, 3 centímetros, que como a mama estava mexida, a IA não detectou. Então, você tem a IA como um auxílio para quando você tiver um volume grande de exames, a IA vai dizer assim, olha, veja aquilo outro. E aí nós temos um outro problema, as pessoas começarem a ficar dependentes da IA. Nós não podemos ficar dependentes da IA.
A gente não pode acreditar tudo da IA. Você tem que saber o que você vai valorizar ou não do que a IA está apontando como suspeito. Porque você vai ter a alta suspeição, a média suspeição, a baixa suspeição. Então, são vieses que acontecem e também tem o viés do algoritmo. Tem algoritmo que vai ter mais sensibilidade, menos especificidade. Você tem que saber que tipo de IA, pensando em imagem, que você vai precisar para a sua clínica. Existem IAs, que essa IA eu acho muito interessante. Existem IAs que são para você detectar o posicionamento. Se a técnica de raio-x foi adequada, se o posicionamento da técnica está adequado. Isso eu acho uma IA muito interessante. Porque você vai chegar e vai poder dizer de forma neutra da sua equipe técnica se aquele exame está adequado. Entendeu? E aí você pode, eu penso primeiro numa IA ou num software, existem softwares também muito bons, que eu já tive a oportunidade de conhecer, que eles fazem eles mensalmente, ou semanalmente, aí vai depender do que você quer para sua equipe técnica, você manda um descritivo sobre os exames que a técnica fez. Nota. Olha, esse exame aqui, aquela compressão mamária, que é o terror das pacientes, é inconveniente, mas é necessário. Se essa compressão foi adequada ou inadequada. Se ela foi uma baixa compressão ou foi uma compressão muito forte. Os novos aparelhos até eles falam, eles colocam assim, a compressão está adequada. Olha, essa compressão não está adequada. Mas são só os mais novos aparelhos. Então, é importante você ter essa visão. Olha, dentro do meu serviço, está havendo uma homogeneidade das técnicas. Isso é uma ajuda muito importante da tecnologia. Perfeito, ótimo. Chama-me a atenção que a gente pensa no efeito final da IA, né? Quando, na verdade, o exame é artesanal. Achei essa palavra excelente dentro do espectro da radiologia. Eu acho que é um dos poucos exames que é artesanal, no sentido de que depende da colaboração da paciente, que tem a sua dor, qualquer que ela seja, física ou psíquica, ou mental, em relação à mama, e a técnica, que tem que colocar o sapato da paciente, tem que ser empática, no sentido de fazer o melhor exame, a compressão mais adequada, com a concordância da paciente, para obter o melhor resultado, para depois ir para a IA. Porque a gente já sabe que a IA pode até rejeitar a compressão que foi feita. Uhum. Então, esse momento, né, do exame, que é focado no paciente, é um momento álgico, central, fundamental, crucial, para depois a gente aplicar uma IA adequadamente. E eu gostaria até de ressaltar, porque agora me veio um exemplo muito bom, quando você faz o exame de mamografia, existem as zonas cegas mamárias, que é toda aqui ao redor. O que acontece? Às vezes a paciente vai sentir um nódulo em alguma região que a mamografia não pegue corretamente. E aí ela não vai ver isso daí. Porque não está dentro, mas o questionário, a paciente falando, olha, eu sinto um nódulo. Então, assim, o questionário que a paciente está preenchendo é muito importante. E também o médico saber, olha, isto daqui, a IA tem sua limitação. Então, eu acho que uma das grandes mensagens que a gente pode deixar aqui é que está em desenvolvimento, está em estudo, mas nada suplanta uma boa interação técnico-paciente, médico-paciente. Muito bom, muito bom. Excelente, eu acho que é uma ressalva bastante importante para a gente levar para os nossos serviços, né? Para poder garantir depois o uso da IA. O exame foi muito bem feito, a paciente saiu confortável e a gente pode olhar adequadamente a imagem, inclusive através da IA. Sim. Doutora Ana, a senhora testou várias IAs, né? Sim. Para o diagnóstico de câncer de mama. O que elas faziam? Elas eram diferentes entre si? Elas examinavam áreas diferentes do exame, da mama? Elas tinham
credibilidade diferente. O que era diferente nelas? O que foi importante para a senhora conhecer essas 3 IAs? Primeiro, quando eu testei essas IAs, eu testei inicialmente num serviço que tinham tecnologias diferentes. Um parque tecnológico de variadas tecnologias, ou seja, você tinha mamógrafos, CR, DR, você tinha marcas diferentes. Então, você tem que treinar a sua IA, sabe? Para o parque tecnológico que você tem. Muito importante. Quanto mais homogêneo esse parque tecnológico, é melhor para IA. E assim, na época que eu testei algumas IAs, eu vi a importância também do técnico nisso. Justamente porque o exame é artesanal. Se você não tiver um exame tecnicamente adequado, você vai deixar de ver um câncer de mama. Porque a IA, ela não vai identificar aquela área. Sendo que o radiologista, quando está olhando, ele sabe da limitação daquele aparelho, ou sabe que a técnica colocou no questionário que não estava, que a paciente mexeu, ele vai conseguir identificar a alteração. Então, o que eu identifiquei? Todas eram certificadas pela Anvisa, todas essas IAs, e eu identifiquei isso, que as IAs, algumas conseguiam detectar alterações, assim, existe uma diferença entre elas, sabe? Assim, às vezes uma consegue detectar um pouco mais do que a outra, mas assim, o mais importante, eu identifiquei que a parte técnica é muito importante antes de você ter uma IA. Não dá para você comprar, investir, porque IA de imagem é muito cara. Você pode comprar por pacote, por exemplo, de 500, 1.000 mamografias mês, porque aí a gente tem que pensar que você tem vários volumes de exames em diferentes serviços. Então, você pode comprar por exame, você pode comprar por pacote. Então, de avaliação daqueles exames. Isso é caro. E o convênio não vai pagar. Agora, você vai investir nisso, sendo que você não investiu antes na base daquela equipe, daquele setor de mamografia. Eu adoro novas tecnologias, mas eu acho que antes da gente chegar no telhado, que é a IA, daquela casa que a gente está construindo, a gente tem que ver a segurança do paciente no diagnóstico. Essa segurança passa por todos esses caminhos. Essas etapas, né? Nessas etapas. Perfeito. Partindo de uma casa boa, né? Que recebe o seu telhado, que não é de vidro, recebe o seu telhado. A IA ajuda no diagnóstico com que frequência, com que poder, com que especificidade? Certo. Saiu agora um estudo, Masai, janeiro desse ano, é um estudo sueco, um estudo muito robusto, que eles fizeram assim, eles dividiram, acho que foram 80.000 pacientes, mais ou menos, eles dividiram em dois grupos. Um grupo que era feito com 2 radiologistas, você lauda, depois tem uma dupla leitura, e um outro grupo é um radiologista laudando e tendo a IA como suporte. Tá? Ou então primeiro passando a IA, porque a IA ela pode ser feita de todas as formas. Você pode passar primeiro a IA para dizer, olha, esse exame é de alto risco, esse exame é de baixo risco. A IA pode ser, você só vê a IA, você dá o laudo e a IA, depois você olha a IA. Pode ser concomitante. O serviço que vai ter que dizer como vai funcionar a IA. Entendeu? Entendi. Aí eles viram o seguinte, que quando você usa a IA como segundo leitor, eles viram que aumentava em 29% o número de detecção de câncer de mama. Mas isso com um tipo de IA, com um tipo de população, a sueca ou a europeia. Nós temos uma população diferente. É uma população miscigenada. E aí chega outra coisa. A gente
Isso daí, alguns colegas que eu conversei, que usam também muito IA aqui no Brasil, eles estavam falando o seguinte: aumenta muito o número de reconvocações. Porque você vê aquela área que a IA está falando, olha, tem essa área aqui. Aí você vai e reconvoca a paciente. Você, quando está reconvocando a paciente, aí você está aumentando o estresse da paciente. E muitas vezes pode não ser nada. Principalmente os médicos mais jovens podem ficar com medo e falar assim, não. Mas eu também já vi, que eu acho que isso é o extremo oposto, médicos que colocaram para mim, eu nem olho o que a IA fala, porque ela me fala muita coisa que eu não concordo. Então a gente tem dois opostos. Eu acho que a gente tem que chegar ao meio termo. Entendeu? Então, assim, não adianta você também colocar uma IA no seu serviço se você vai ter médicos que não acreditam na IA e que nem vão olhar o que a IA está falando. Porque você não é obrigado a olhar a IA. Então, e atualmente você nem precisa colocar no seu laudo que tem uma IA, porque tudo isso aí ainda está aprovado, tudo isso, mas tudo isso está todo mundo aprendendo, né? Está havendo uma experiência mundial sobre a IA, entendeu? Então, assim, há esse aumento, mas o quanto que este aumento de detecção vai diminuir a mortalidade? Ninguém sabe. Só daqui a 10 anos que a gente vai saber. Porque existe o problema também do superdiagnóstico, né, do overdiagnoses. Porque a gente sabe que muitos pequenos cânceres, a pessoa ia passar a vida inteira de carcinomas ductais in situ, e a pessoa nem ia saber que ia ter aquele câncer. Aí ela está tendo que se submeter a um quadrante, a uma radioterapia que não é inócua. Então, assim, a gente tem que ainda entender o quanto que está valendo a pena a gente ter esse tipo de tecnologia incorporada à nossa prática clínica. Isso a gente vai ver com o tempo, né? Não é agora que a gente vai conseguir dar essas respostas. Mas esse estudo está sendo super importante, que foi o primeiro estudo, assim, sem ser um ensaio clínico. Entendeu? Então, assim, eles também viram que houve uma redução do carcinoma de intervalo, que o carcinoma de intervalo, muitas vezes é assim, vou falar para o público, você faz uma mamografia hoje e a paciente, 8, 9 meses depois, ela vai ter um câncer palpável, antes de ter aquele 1 ano. Então, geralmente são cânceres o quê? São cânceres mais agressivos. Então, e que estão crescendo no decorrer desse ano. Não é a grande maioria, tá? Mas a IA ajudou a detectar esses carcinomas de intervalo, tá? Mas isso é um aspecto muito bom, mas a gente precisa ver, assim, esses cânceres que ela conseguiu detectar, esses 29%, esses cânceres, eles, daqui a 1 ano, sendo indolentes, com um prognóstico melhor, isso daí ia provocar alguma diferença da mortalidade? Então, assim, quando a gente pensa em medicina preventiva, a gente pensa em mortalidade, né? Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio nos próximos anos, né? Mas eu fico muito feliz saber que o rastreamento começou na década de 70 e que nós estamos agora pensando em novas tecnologias, se isso vai modificar ou não a mortalidade. E que a gente está preocupado de fazer overdiagnoses. Isso daí eu acho que está sendo um ganho muito grande, mas a gente tem que saber como lidar com isso e como lidar com os nossos radiologistas jovens. Imagina, uma pessoa está agora terminando a residência, vai entrar numa residência que está usando IA. Aí ela começa a fazer, começa a ter sempre a bengalinha da IA. Depois ela vai para a vida real. Que não tem a bengalinha. E a bengalinha. E a bengalinha. Então, é a mesma coisa, dupla leitura. É ótimo dupla leitura. Aqui é exceção, nós temos dupla leitura nos nossos nos laboratórios. Aí você fez a sua formação num local onde tem dupla leitura. Aí você vai para a vida real que você só tem uma única leitura.
você vai ficar inseguro. Então, é importante a gente saber como a gente também, com os novos médicos, como é que vai ser a introdução. E se os novos médicos vão confiar cegamente na IA? A gente não pode confiar cegamente na IA. A IA, ela foi feita por o quê? Por um banco de dados feitos por seres humanos. E que todos nós temos, assim, vieses. Então, a IA tem seus vieses. E a gente tem que ver, o algoritmo para a população sueca, europeia, vai ser o mesmo algoritmo que a gente vai usar aqui? E outra coisa, já está tendo algumas IAs brasileiras, nacionais, eu acho isso muito bom. Mas a gente tem que ver, a gente tem que ir avaliando. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela é muito boa, e ela pode nos ajudar em vários setores dentro do rastreamento de câncer de mama. E não precisa ser só na imagem. Por exemplo? Por exemplo, na AMIL, a gente está optando por utilizar, nós estamos usando a inteligência artificial no laudo dos exames. A gente começou com Anjo CT, que já está sendo feito, e a gente está começando com a mama. O que a gente pega? A gente pega um laudo feito de mamografia. Estamos começando com a mamografia e depois nós vamos para a ultrassonografia das mamas. A gente pega o laudo da mamografia, a IA, ela lê aquele laudo e ela lê a conclusão. E ela avalia até o motivo, a descrição do laudo e a conclusão, e a recomendação. E ela vai ver o quê? Se aquele laudo está coerente. Se o que tem escrito na conclusão está coerente com o corpo do laudo, se ele está coerente com a conclusão. E assim, ela dá uma nota. Os laudos que estiverem com uma nota baixa é levado para uma equipe de peer review, uma equipe de auditores, de médicos experientes, para ver assim, qual está sendo o problema naquele laudo. Eu já tive laudos que eu tive a oportunidade de ver, e os laudos a IA foi muito rigorosa. Teve um laudo que ela deu 8, eu falei assim, mas 8? Para mim isso daqui é um 10. Então, assim, a gente também, aí é a parte humana. Que aí eu fui ler o questionário da paciente. Então, aí eu vi que a IA, ela estava sendo muito rigorosa. Então, assim, precisa da mão humana, né? E aí esses pacientes, por exemplo, no câncer de mama, a gente faz assim, a IA viu que é um BIRADS 4 e 5. O que ela faz? Ela manda para uma equipe de navegação, para essa paciente ser contactada, e a gente já indica no laudo qual é o tipo de biópsia para ser realizado. Aí a paciente é contactada, a gente pergunta se ela autoriza, se ela isso a gente já tem no questionário, tá, gente? Se a paciente autoriza que a gente entre em contato com ela. Tá? Aí depois ela autoriza, a enfermeira navegadora vê isso, autoriza. Então a grande maioria autoriza. Aí a gente entra em contato e em uma semana, no decorrer de uma semana no máximo, essa paciente faz a biópsia mamária. Esse diagnóstico, ele é visto pela equipe de navegação, e depois essa paciente, ela sendo positivo, a equipe de navegação entra em contato com ela para ela passar com um mastologista. Isso tudo assim, você tem o diagnóstico, e aí depois você passa com o mastologista, e aí depois você já vai ver qual é o tratamento. Se vai ser quimioterapia primeiro, se vai ser cirurgia, se vai ser quimioterapia depois. Então, essa é uma parte do melhor dos mundos.
Quando há algum laudo que não é adequado, a IA passa para a gente avalia. A IA subestimou muito. Vai de novo para a lista para paciente. A IA está correta. A gente vai ou chamar a paciente para rever isso, a gente vai conversar com o colega, a gente vai ver quais eram as dificuldades que ele teve naquele laudo, para que tenha acontecido esse tipo de laudo que a IA e o auditor considerou inadequado. Esse colega, ele vai passar para uma orientação, um retreinamento. E isso a gente tem o ensino e pesquisa dentro da Rede A1000, que está justamente junto conosco para que haja uma melhora dos diagnósticos, dos laudos das nossas pacientes. Isso está começando com a mama, porque já tem um BIRADS que já está muito solidificado. Mas isso, eles também, em concomitância com a mama, eles estão também indo para dor crônica, lombalgia, então, próstata. Então, todos essas patologias que precisam ter você tem aqui a dor, ou você tem uma patologia importante, o paciente fica perdido. Porque esse é o gap. O paciente não sabe para quem ele vai. Se ele souber que ele tem que ir para tá com uma próstata alterada, nossa, eu tenho que marcar então um urologista. A navegação vai fazer essa ponta. E a nossa IA está vendo o quê? Como a gente já tinha conversado anteriormente, a segurança do laudo da paciente. Então, a IA da A1000, ela está vendo essa segurança do laudo da paciente para ver se o laudo está adequado e para justamente não haver nenhum prejuízo da nossa paciente. Eu achei muito bonito esse processo, porque agiliza-se o atendimento da paciente e a paciente, ou o paciente, no caso de outras patologias, não fica perdido. Sim. Portanto, garante-se a coordenação do cuidado. A enfermeira navegadora tem esse papel, ela organiza o cuidado do paciente no sentido de fazer o diagnóstico mais rápido possível, mais adequado e o tratamento mais indicado. Sim. E da forma que a gente consiga resolutividade naquele caso, né? É um processo muito interessante, muito bonito, eu acho que até exemplar o que você descreve, né? Para todas essas patologias que estão sendo incorporadas nesse processo. O que está sendo o problema, a dificuldade é que a gente não tem BIRADS em todas as patologias. Entendo. Entendeu? Entendo que tem essa desvantagem nas porque o laudo vai ser mais heterogêneo para a IA ler. Por exemplo, próstata. Entendeu? Então, assim, na realidade, nós precisávamos de mais BIRADS. Entenda. Perfeito. Né? Pra gente justamente categorizar. Porque o BIRADS é o quê? Você vai categorizar um laudo. Que eu posso ir em qualquer outro lugar, eu posso ir na Coreia. Eles podem não entender nada do que está escrito. Mas quando eles verem assim, BIRADS 4, eles sabem o que aquele exame precisa. É o exame de uma lesão suspeita. Entendeu? Entendi. Então, isso eu acho que é fantástico dentro da mama. A gente consegue facilitar muito a vida da paciente e dentro da A1000, a gente tem como referência o Hospital Paulistano e, assim, toda uma agilidade da paciente. Ela, rapidamente, ela já passa com o mastologista, é encaixado, tudo é encaixe. Né? É encaixado para fazer biópsia, é encaixado para fazer a primeira consulta. Depois vai fazer químio, já passa no oncologista, muitas vezes já passa no mesmo dia no oncologista. Entendeu? Então, para justamente a gente ver, e fora as reuniões, tudo, né, que a gente tem nos casos mais difíceis, né? Mas tumor bordes, né? Tumor bordes. Então, eu acho que isso é uma solução
muito boa, mas isso daí está sendo uma solução, é uma solução que é difícil, porque você tem que idealizar essa IA, diretoria médica com diretoria de imagem, pensando nessa linha de cuidado da paciente, e depois conversando com a TI para ver os prompts. Perfeito. Entendeu? Porque lá a gente não está pegando uma IA de fora. Eles estão criando a IA deles. Entendi. Entendeu? E isso dá trabalho. A gente vê o esforço para você ter uma IA para aquela realidade. Então, assim, por isso que eu acho assim, a gente tem que usar a tecnologia para a realidade de cada serviço, de cada plano de saúde. Outro plano de saúde vai falar, não, para mim, eu não preciso disso. Eu preciso de tal coisa para fazer o quê? Essa jornada da paciente. Todos os planos de saúde, eles querem reduzir essa jornada da paciente. Por quê? Porque vai dar mais qualidade de vida. Dependendo da fase que é diagnosticado o câncer de mama, você vai ter 95% de cura da paciente. Vai custar menos. Vai custar menos. Sustentabilidade. Menos químio. Melhor qualidade de vida, como você mencionou. Menos radioterapia. Porque a gente pensa assim, e tal, quimioterapia, radioterapia, tudo leva algum efeito colateral maior ou menor. Então, se a gente puder poupar as nossas pacientes de uma quimioterapia, isso é muito importante. Sem dúvida, importante. Um outro ponto importante que eu acho que você destacou é o cuidado que a gente precisa ter com o algoritmo. O algoritmo foi gerado numa população da Suécia, uma população escandinava, uma população que tem outra origem, uma população branca, em contraste com a nossa população altamente heterogênea, miscigenada, né? E o cuidado que precisa ter isso com esse algoritmo, né? Porque ele pode dizer coisas diferentes. Existe alguém testando oficialmente esse algoritmo na nossa população? Temos algoritmos sendo testados na nossa população. Eu sei que o Hospital do Amor também está em Barretos, está fazendo isso. Não sei detalhes, mas eu acho que é muito importante, que é o maior hospital da América Latina, né? E eu acho que é muito importante, né? Que a gente comece a ver a nossa população, a gente comece a ter a nossa IA. Sabe? Eu acho que vai levar tempo para a nossa experiência com a nossa miscigenação. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que a gente está indo no caminho, mas eu acho que primeiro fazer o trabalho de casa. Ótimo. Primeiro fazer o trabalho de casa, essa é a principal mensagem, né? E depois colocar o telhado. Mas aqui da nossa conversa anterior, eu aprendi uma coisa muito interessante com a doutora Ana. Aquilo que a sua técnica falou para você, dá para contar para o pessoal? Sobre... Que uma vez foi numa carreta. Ah, sim, sobre as carretas. As carretas. Então, assim, nós temos hoje em dia, porque assim, não dá para ter mamógrafo em cidades muito pequenas. Muitas vezes, às vezes assim, são cidades muito, muito pequenas, de 5 mil habitantes. Então, existe o quê? Existem as carretas de mamografia. Essas carretas, elas vão em cidades e fazem a mamografia daquelas pacientes e são levados, como é uma tecnologia digital, é levado para um determinado centro para serem laudadas. E uma das minhas técnicas com a qual eu trabalho, ela participou dessa carreta, assim. É importante a gente relatar que são médicos especialistas que fazem esse diagnóstico, que fazem a leitura desses dados, e são técnicas de radiologia que fazem esses exames. E ela me falou da experiência dela numa carreta indo num presídio. E isso daí é uma atitude muito inclusiva, porque nós temos uma população carcerária feminina significativa e que precisam também desse tipo de rastreamento.
E nessas carretas, quando a carreta é uma carreta que tem um médico presencial, muitas vezes você faz o laudo da mamografia e se deu algum problema, você já faz ultrassom no mesmo dia. Isso é muito importante. Muito importante. É uma notícia muito feliz, né? Inclusive uma notícia feliz para a gente terminar a nossa entrevista. Sim. A minha impressão, ou com certeza, conseguimos passar uma série de informações importantes com relação à construção e utilização da inteligência artificial ou assistiva no caso de câncer de mama. Todos os cuidados que a gente tem que ter para garantir a segurança do paciente. Quero agradecer muito a Ana, Muito obrigada. uma grande especialista nessa área que fala com muita propriedade e trouxe muito valor para esse momento desse Papo da Saúde. Muito obrigada. Então, Fê Saúde, Cid Hóspede, agradece muito você, a sua experiência da a Mil, nesse sentido. Muito obrigada. Quer deixar uma última palavra, Ana? Sim. A minha última palavra é para a gente não esquecer que por trás do exame existe uma paciente. Então, sendo o exame artesanal, vamos cuidar primeiro da nossa casa, primeiro das nossas técnicas, da nossa equipe médica, do nosso mamógrafo, depois a gente pensar na inteligência artificial. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerramos então o nosso Papo da Saúde.